pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Compassivamente, o seu podcast de psicologia. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Estou aqui para te apoiar na sua jornada de autocuidado, autocompaixão e busca por equilíbrio, trazendo mais bem-estar ao seu dia a dia. E antes de iniciar, quero deixar aqui para você que ainda não me segue no Instagram, Psi Raquel Cardoso. Lá eu divido mais conteúdos de autocuidado, de autoconhecimento, conteúdos que visam te ajudar na sua jornada. Então, segue lá, @Psi Raquel Cardoso. Hoje vamos aprender a colocar a autocompaixão em prática, ok? Só que antes disso eu preciso falar um pouco do que é a compaixão, né? A compaixão é a capacidade de sentir empatia e preocupação pelo sofrimento dos outros. Mas a compaixão ela vem acompanhada de um desejo genuíno de ajudar ou de aliviar o sofrimento da pessoa que você está oferecendo a compaixão. E aí, gente, diferente de empatia, a compaixão, ela envolve a capacidade de você colocar no lugar do outro e envolve uma ação, uma intenção de reduzir o sofrimento, ok? Já na autocompaixão é a capacidade de tratarmos a nós mesmos com a mesma gentileza, cuidado, compreensão, a mesma que você oferece aos outros, especialmente em momentos de dificuldade, porque esse é um ponto importante. É sobre você estender a autocompaixão a você no momento em que você está sofrendo, passando por um período crítico, ok? Então, compreendendo isso, fica evidente que a autocompaixão é a habilidade de estender a mesma empatia e cuidado para reduzir o próprio sofrimento, ok? Ela envolve voltar a olhar para dentro e reconhecer suas próprias necessidades. E em momentos de conflito, desespero, angústia ou ansiedade, é tratar-se com mais compaixão, buscando aliviar e diminuir o sofrimento, ok? Bom, mas vamos lá. No seu dia a dia é comum que você tenha diálogos internos, né? Sabe aquelas conversas? Aquelas que às vezes você fica preocupado do que as pessoas estão pensando quando você fica ali pensando, olhando para o nada, falando. Muitas vezes, sem perceber, você acaba tendo esses diálogos. Então eu te pergunto, você consegue identificar como se relaciona consigo mesmo? Como você se chama aí dentro? Qual é o tom da voz dentro de você? Como você interage com si próprio? Você se agride com palavras, se machuca fisicamente, menospreza a si mesmo, se critica o tempo todo, diminui ou desqualifica suas conquistas, porque isso é uma coisa que acontece com frequência. Coloca as necessidades dos outros sempre à frente das suas? Bom, se sua resposta foi sim para alguma dessas perguntas ou todas essas perguntas, é importante prestar atenção a um ponto. Você pode estar passando por um momento difícil e sua saúde mental merece cuidado. Real. É possível que esteja mais ansioso ou até mesmo enfrentando um quadro de depressão. Existem alguns transtornos psicológicos em que a autocrítica e a autocobrança são mais intensas e por isso é fundamental buscar uma avaliação para entender melhor o que está acontecendo com você. No entanto, independentemente do transtorno que você esteja enfrentando, a prática que compartilho hoje pode te ajudar a lidar com essa forma agressiva de se tratar, ok? Bom, embora possa ser difícil para você perceber como esse comportamento não tem sido benéfico, quero trazer um ponto que pode te fazer refletir e se observar melhor.
Essa autocobrança contribui para que você se torne mais inseguro. Você acaba ficando mais inseguro. Quando você vivencia esses conflitos internos, acaba ficando mais apreensivo ao tomar decisões. Ok? Isso acontece porque você sabe que se falhar, se você cometer o erro ou não atingir o que esperava, vai se criticar de forma muito dura. Então, é como se você soubesse que esse percurso é o que você vai trilhar quando você erra. Então, você já enfrenta os desafios, as situações apreensivo com o que pode acontecer. E assim, gente, a lembrança que você guarda dos momentos em que você erra está associada a sentimentos intensos de ansiedade, tristeza, frustração. Mas pensa comigo. Foi realmente o erro que te fez se sentir assim ou a maneira que você lidou consigo mesmo? Porque assim, todos erram e você não é a única pessoa a cometer falhas. No entanto, é a forma como você se trata diante desses erros que pode aumentar o estresse, o desânimo e o desespero. Então, toda vez que você fica muito apreensivo diante de um desafio ou diante de algo novo, com aqueles pensamentos ansiosos do que pode acontecer, você está querendo evitar sentir o que você sente quando as coisas dão errado. Porque quando as coisas não dão certo para você, você acaba sendo muito agressivo, você acaba sendo muito rude com você, as palavras não te ajudam. E aí nisso você quer evitar esse momento. Porque errar, cometer uma falha, pode sim suscitar sentimentos de ansiedade, emoção de tristeza. Isso pode acontecer, mas o que faz você sofrer tanto com o desfecho é não compreender que você pode errar e que o erro é esperado e entrar nesse padrão de crítica, de autocobrança. Eu devia ter feito, eu devia ter falado, tinha que ter sido assim, se eu tivesse prestado atenção. E isso não te ajuda, simplesmente te deixa muito mais ansioso e estressado. Faz sentido para vocês isso? Bom, antes de seguirmos, é importante abordar alguns preconceitos que existem em torno da autocompaixão. E aqui, gente, é algo muito frequente, então isso pode ter passado pela sua cabeça. Muitas pessoas têm ideias equivocadas sobre o tema e desmistificar isso, pode nos ajudar a entender melhor o conceito. E aí, vamos lá. Gente, a autocompaixão não é autopiedade. Não significa se entregar ao vitimismo ou afundar na própria dor, não tem nada a ver com isso. Outro ponto importante é que a autocompaixão não é fraqueza, não é permissividade. Muitas vezes ela é confundida com falta de responsabilidade, complacência, mas isso não é verdade. Ser autocompassivo não significa deixar de se responsabilizar pelos seus próprios erros, ok? Mas sim reconhecê-los com a mesma gentileza, com o mesmo cuidado que você tem com as pessoas ao seu redor. E aí você reconhece as suas falhas e você pode pensar em como usar essa situação para outros momentos, utilizando o cenário e o erro e a falha como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A briga constante que você faz com você, os insultos, a agressividade, não faz você aprender com o cenário. Não é punindo que a gente vai chegar a algum lugar, ok? Não é necessário sofrer para aprender ou se punir pelos erros. Você pode reconhecer suas falhas e, a partir disso, buscar fazer o melhor, ok? Outra coisa que eu geralmente escuto e acho que é importante trazer: a autocompaixão não é egoísmo. Não se trata de colocar em primeiro lugar acima de tudo. Não é isso, mas sim de cuidar de si mesmo para que você tenha mais recursos emocionais para lidar com os desafios da vida de maneira saudável e equilibrada, ok? A autocompaixão também não é fugir da realidade, nem ignorar ou evitar
evitar problemas. Na verdade, trata-se de enfrentar as dificuldades com honestidade. E a autocompaixão, ela traz uma ideia de você de fato enfrentar as dificuldades. Muitas pessoas acabam enfrentando as dificuldades ou não enfrentando, evitando os cenários, fugindo do cenário, não olhando, não observando, deixando de lado, suprimindo as emoções. Mas aqui eu quero que vocês entendam que não é uma estratégia para fugir, né? Para passar pano, né? Poxa, tá tudo bem, eu errei, é assim mesmo. Isso faz parte, é muito importante que você entenda que você vai errar e que o outro vai errar também. Mas não é sobre fugir, é sobre enfrentar com honestidade. E sem recorrer, assim, àquela postura autocrítica destrutiva, né? Fugir desse padrão. Bom, e também não significa substituir ou fugir à responsabilidade. Então, a autocompaixão não é uma desculpa para justificar os comportamentos, tá? Os comportamentos prejudiciais ou evitar as consequências das próprias ações. Não é isso, não é para justificar. A ideia é que você enfrente, lide com as situações, mas que você seja o seu companheiro nessa jornada e não seu inimigo. Que você esteja com você, como você oferece e estende a mão a um amigo. Ok? Faz sentido para vocês até aqui? Bom, eu trouxe algo também muito importante para embasar tudo que eu estou trazendo, né? Pesquisas mostram que pessoas que praticam autocompaixão têm níveis mais baixos de ansiedade e depressão. Ok? Porque elas são mais capazes de lidar com as dificuldades de maneira mais saudável. Se toda vez que você comete um erro e você consegue ser seu parceiro, ser seu amigo ali diante da frustração, diante do problema e se ajudar, você não vai temer tanto assim as dificuldades. Você não vai ficar tão desesperado com o que pode acontecer no dia seguinte, porque você sabe lidar. Ok? Então vamos lá. Olha, Kristin Neff, né, ela é uma das maiores referências no campo da autocompaixão. Ela desenvolveu uma escala de autocompaixão e conduziu diversos estudos que mostram como essa prática está associada a ter mais bem-estar emocional, né? E aí, nas pesquisas elaboradas por ela chegou a conclusões e benefícios, assim, grandiosos identificados, né? Pessoas com menores níveis de ansiedade e depressão, maior resiliência emocional e também melhoria da autoestima e bem-estar geral. Porque a autocompaixão é um relacionamento que você envolve, né, desenvolve internamente. Então, automaticamente, várias outras áreas da sua vida acabam sendo atendida pela maneira carinhosa, pela maneira empática, pela maneira compassiva que você começa a se tratar. Bom, tem um livro dela que é uma referência e eu vou falar aqui do livro O Poder Comprovado de Ser Gentil Consigo Mesmo, de 2011. Ela explica os benefícios da autocompaixão e oferece até práticas para desenvolver essa habilidade, tá, gente? Uma outra pessoa que é referência é o Paul Gilbert. O Paul Gilbert, ele é um psicólogo britânico que criou, né, a terapia focada na compaixão, que é uma abordagem terapêutica baseada em desenvolver a autocompaixão. E nas pesquisas e na base central, né, de todos os estudos do Paul Gilbert, ele descobre benefícios, né, a redução da autocrítica, da vergonha e culpa, promoção de sentimentos de segurança e contentamento, melhoria na gestão de transtornos como depressão e ansiedade. Então você percebe que nas duas pesquisas eles acabam chegando, né, a esse benefício, né, no transtorno de depressão, na ansiedade. A autocompaixão tende a ser uma grande estratégia para lidar com esses momentos, ok? Existem outros grandes nomes como o Christopher Jeremy
E, assim, a ideia de trazer esses nomes aqui e as pesquisas é de fato para embasar o que eu estou dizendo e que eu estou trazendo para vocês, que é uma prática comprovada. Existem evidências científicas de que esta prática pode auxiliar em sua jornada, no relacionamento com você, na saúde mental. E então entenda que é uma prática importante e necessária para toda e qualquer pessoa que tenha uma postura autocrítica. Então vamos lá, eu vou apresentar algumas estratégias e um passo de cada vez para te ajudar a praticar a autocompaixão no dia a dia. O primeiro passo, eu quero que você observe se você se enquadra de fato no perfil autocrítico. Perceba se você costuma se cobrar excessivamente, se você é duro consigo mesmo, quando você comete erro ou quando sente vergonha, ou se por acaso carrega uma culpa pelos acontecimentos ao seu redor. Você consegue identificar, você consegue perceber se isso parece com você? No segundo passo, eu quero que você preste atenção e tente se lembrar da maneira como você tratou um amigo, alguém que você ama, alguém próximo a você, quando essa pessoa estava triste, ou quando ela estava chateada, ou quando estava com raiva, ou passando por um momento difícil, quando ela cometeu uma falha, como você interagiu com ela, como foi a maneira que você ajudou, como foi a maneira que você auxiliou essa pessoa. E eu não estou falando desse passo para simplesmente você pensar, tá? Não é só para você identificar, não. Eu quero que você, de fato, dê um pause aqui. Pause o episódio. Deixa eu concluir primeiro a fala. Você vai pausar o episódio e você vai anotar quais são as falas, como você interage. E se você puder, anote num papel quais são as falas que você diz ao outro. Eu vou dar um exemplo. Você recebe, sei lá, uma ligação de um amigo. E esse amigo diz que está num momento mal, muito triste, porque cometeu uma falha no trabalho. E sente que vai ser mandado embora e ele está desesperado, ok? E ele está chorando no telefone. Nesse momento, é provável que você estenda a compaixão. E aí, você talvez pode dizer, poxa, eu lamento pelo que você está sentindo, mas eu acredito que as coisas não vão acontecer desse jeito. Tenta respirar, vamos pensar um pouco, esses erros acontecem. Provavelmente outras pessoas cometeram a mesma falha, isso faz parte. E outra, é esperado pelo seu chefe que você também cometa erros. Tá tudo bem, entende? Eu quero que você tente anotar aí quais são as frases que você utiliza. Eu utilizei um exemplo aqui, mas eu gostaria que você tentasse anotar a maneira, a forma como você lida quando um amigo precisa de você, como é que você estende a compaixão a essa pessoa. Agora que você já tem em mente a maneira como você interage com um amigo, no terceiro passo, você vai repetir essas frases a si mesmo. Mesmo que para você pareça que está sendo mecânico, é para que você tenha essa sensação mesmo. Precisa soar mecânico. Não é um comportamento que você tem automático aí. Nós estamos tentando desenvolver. Então, nesse primeiro momento, vai soar mecânico mesmo. Então, diga a si mesmo as frases que você diria ao seu amigo. Ok? Por que nós vamos fazer isso? Quando você vivenciar de fato um cenário em que é difícil e que você começou a se cobrar, exigir de você, eu quero que você tente pegar essas frases e dizer a si mesmo nesse momento. Raquel, mas a coisa não está funcionando, eu estou achando muito falso. A gente precisa fazer com que isso faça parte do seu dia a dia. Então, independente, pequeninas coisas, sabe? Do tipo, esqueceu alguma coisa e automaticamente você fala assim, tá, você é muito burra, por que você esqueceu isso? E aí, a partir do momento em que você identifica essa frase, você diria isso para alguém? Não. Esquecer é tão comum. A partir do momento em que você perceber a autocrítica, você vai utilizar essas frases que você escreveu para poder dizer a si mesmo com mais compaixão, ok?
tem uma coisa que você precisa entender e que você precisa colocar aí nas suas anotações. Tem uma frase que é super importante para você desenvolver a autocompaixão. Então escreva do seu jeito, mas eu preciso te dizer qual é a ideia. Dentro da autocompaixão existe um elemento muito importante que se chama humanidade compartilhada. É entender que todos nós cometemos erros. E que não existe um erro que talvez você tenha cometido ou uma situação em que você sentiu muita vergonha que alguém já não tenha vivido. Então você vai dizer a si mesmo: isso acontece, outras pessoas já passaram por isso. Você não é o único que vivenciou isso. Você não é a única pessoa que cometeu essa falha. Então isso é muito importante porque isso vai fazer com que você perceba que você não está sozinho, que outras pessoas também erram, que outras pessoas também cometem falha, que isso não está sobre você, não define você, entende? Então é super importante que você coloque isso em prática. Bom, gente, eu espero que vocês consigam colocar em prática aí essa estratégia no dia a dia de vocês. E eu preciso deixar muito claro aqui que isso não vai funcionar de uma hora para outra, não vai ser uma coisa tão simples, precisa ser desenvolvido. Eu era uma pessoa muito autocrítica, sempre exigi muito de mim, cobrava muito e precisei passar pela jornada e tentar ser mais autocompassiva. No primeiro momento isso foi muito estranho, eu achei que não fazia sentido, as coisas soavam falsas, mas a partir do momento em que eu fui estruturando cada dia uma frase ou outra, tentando me ajudar, isso começou a fazer muito sentido aqui dentro. E a partir disso, hoje eu vivencio situações em que às vezes a autocrítica vem, mas é muito rápido o momento em que as frases autocompassivas começam a surgir para que eu consiga lidar com as situações e ser mais compassiva, ser mais carinhosa, estender mais as mãos para mim. E eu acho que uma coisa que é importante também entender é que é um objetivo genuíno de tentar aliviar o meu sofrimento, porque eu preciso de mim, eu preciso dos meus esforços para lidar com as dificuldades. Então eu preciso me tratar bem, não só apenas as pessoas ao meu redor. Isso faz sentido para vocês? Bom, eu espero que esse episódio tenha sido importante e que possa te ajudar em algum momento, ok? Foi um prazer, pessoal. Até o próximo episódio.